Há dois caminhos para a gente pensar isso. O caminho que é uma via tradicional, institucional, né? Sem doutoramento, um curso, um instituto de ciências sociais não floresce ou não realiza todas as suas potencialidades em todos os níveis, né? Seja para atrair a atenção e interesse dos alunos, seja para abrir um espaço de interlocução mais ampla com outros departamentos, outras áreas, outras instituições e com a sociedade, seja também para cumprir os requisitos mínimos para que haja financiamento, suporte, apoio material e condições para que as bolsas sejam distribuídas e para que as experiências, inclusive dos alunos, sejam experiências que correspondam às suas expectativas, seus projetos, etc. Então, a pergunta lida, ouvida, assim, mais genericamente, de uma forma mais abstrata, tende a nos lançar numa reflexão que é também muito tradicional e institucional. Os cursos, para prosperarem, eles precisam crescer, avançar e alcançar os níveis que são dados na nossa estrutura acadêmica e, portanto, incorporar o doutoramento. De modo que me parece que a criação foi tempestiva, até talvez já um pouco tardia, né? Mas certamente necessária para que houvesse algum avanço institucional e acadêmico, abrindo espaço para mais colegas e para uma produção mais fecunda. Mas eu acho que o mais interessante não seria essa resposta conservadora e previsível, e talvez uma leitura alternativa dessa pergunta nos conduzisse a uma reflexão mais interessante, mais original. O que é que nós pensávamos, com que nós sonhávamos lá em 98, 97, 98, quando preparávamos a criação do doutorado, o projeto que daria lugar à criação do doutorado. E havia muita ambição nisso. Eu não tenho todas as recordações e os documentos da época que mereceriam ser revistos, relidos, de modo a que a memória tivesse mais acessível para que eu mesmo pudesse me alimentar dessa história para compartilhar com vocês e dar um testemunho, porque eu fui membro do colegiado, desse coletivo que éramos nós, professoras e professores, com muita interlocução com discentes e funcionários também, que evidentemente fazem parte dessa comunidade, e colegas de outros departamentos, da própria UERJ ou de outras instituições. Havia muita ambição, e uma ambição no melhor sentido da palavra, sabe? O sonho de que a gente pudesse reinventar as ciências sociais, não propriamente as ciências sociais, mas o espaço universitário, o espaço acadêmico, para que a criatividade tivesse mais lugar, tivesse mais oportunidade de se realizar, com mais liberdade, com menos restrições, de modo a que a gente não ficasse tão constrangido por expectativas já formalizadas, etc. O sentimento que eu tinha, que eu trago até hoje, e que já era inclusive anterior àquele processo que deu lugar ao projeto 97-98, que culminaria com a inauguração do doutorado, o compromisso que era ético-político e afetivo e que marcou a minha caminhada era e continua sendo o reconhecimento de que a gente perdeu muito com as conquistas que nós alcançamos. Esse tremendo paradoxo. As conquistas são conquistas, elas não são falsas conquistas, e por isso o paradoxo, né? Porque se fossem falsas conquistas, claro que a ideia da perda se imporia naturalmente, mas o interessante e desafiador é que conviviam para mim, que acompanhei esse processo de início como aluno, depois como professor, é que nós estávamos de fato sendo derrotados, estávamos sendo cooptados, incorporados numa máquina que tendia a reproduzir algumas
tendências, algumas dinâmicas que eram desagregadoras e esterilizantes. Por outro lado, esse era também o caminho que nos facultava acesso ao diálogo transdisciplinar, um diálogo transnacional, um diálogo muito mais aberto, muito mais amplo, muito mais rico. E era também um caminho de fortalecimento dos nossos equipamentos mentais, intelectuais e também materiais no sentido mais imediato da palavra. Então nós estávamos nos tornando grandes universidades, grandes institutos de pesquisa, uns espaços acadêmicos mais sofisticados, digamos, alcançando algo próximo do estado da arte com que nós sonhávamos em nível internacional e no nível nacional, e ao mesmo tempo estávamos mais ou menos nos condenando a um embotamento, a uma certa impotência e a uma renúncia, uma espécie de desistência, né, do impulso original que nos havia levado a procurar ciências sociais, etc. Por que isso? Porque houve um momento em que, isso é um caso muito brasileiro, é um pouco a história da minha geração, claro que com um viés muito individual, idiosincrático, mas eu acho que é retrato também de época e retrato geracional, pensando no recorte daqueles que nos dedicamos às ciências sociais, né? Eu cresci, comecei a estudar, cheguei à universidade na luta contra a ditadura, no período mais duro, mais brutal da ditadura. No meu caso particular, no período Médici, pós-68. 68 tinha sido uma marca para mim extraordinariamente importante, ainda é uma espécie de referência até identitária, no sentido de que havia ali uma pulsão de vida e de libertação que não poderia ser traída jamais. E chegando à universidade sob Médici, nós estávamos como que condenados à luta clandestina, e pensar a vida era pensar a revolução, a libertação, a resistência e a transformação profunda. Um país vil, crudelíssimo, esse país da exploração do trabalho, o país da misoginia, do patriarcalismo, o país da homofobia. À época, a homofobia, hoje nós diríamos LGBTQIA+, fobia, e essas características que são quase atávicas desse país colonial, sempre marcado pela escravidão, multissecular, esse país das desigualdades tão dolorosas, tão profundas, um país que precisava ser rejeitado, recomposto, reconfigurado. Então, nós estávamos na universidade para buscar caminhos que ajudassem a população brasileira, nós imaginávamos, atravessar esse umbral e abrindo espaço na história para a redenção. O estudo era parte desse processo, porque era impossível buscar caminhos alternativos e métodos de luta sem conhecer a realidade do nosso país e a realidade mundial, sem conhecer a história e opções realistas, mesmo orientadas para utopias, mas que tivessem de alguma maneira um solo de referência mais sedimentar. É impossível fazer cálculo e entender os métodos de ação sem estudar. Isso eu acho que a gente entendeu muito cedo, e o estudo era parte da militância, o conhecimento era parte da ação, e a ação parte do conhecimento, mas uma ação inibida pela repressão, pela ameaça, pelo medo constantemente. Falar em carreira, em projeto de carreira para nós nos anos 70, no início dos anos 70, é absurdo, absolutamente inaceitável, não fazia sentido nenhum para nós, tanto que nós usávamos acadêmico como um adjetivo crítico, um adjetivo negativo, né? Isso é uma proposta acadêmica, isso é um sonho acadêmico, esse é um autor acadêmico. Era uma espécie de sinônimo da degradação, tivesse vendido ao que nós chamávamos o sistema, etc. E aos poucos, com o avanço
transição e com a instalação da democracia, nós imaginávamos, quer dizer, eu estou aqui com esse plural, que não é um plural majestático, mas é um plural que traduzia, de alguma maneira, o sentimento mais amplo do que da individualidade, né? Esse grupo de intelectuais que chegamos à universidade, começamos a nos deparar com a realidade de que era preciso sobreviver nesse sistema, no modo de produção capitalista, com suas injunções, suas circunstâncias, suas limitações. Bom, mas ainda nos sentindo responsáveis por aliarmos-nos às lutas populares em todos os frontes. Então, muito bem, estamos agora não mais apenas estudando, também lecionando, realizando pesquisas e vamos avançando nas nossas respectivas carreiras, mas com esse propósito de não sacrificar aqueles compromissos originais, de mantê-los vivos e sermos leais a essas causas e avançarmos. E nós encontrávamos nos professores, em muitos e muitos professores, esse espírito como que compartilhava uma chama carismática, e as instituições que se renovavam, que se abriam, acadêmicas, que se recriavam na transição para a democracia, eram marcadas por essa força de vida, né? Por esse fogo de paixão. Então, havia uma identificação muito grande com os nossos professores, os colegas mais velhos, etc. Isso apontava para a necessidade de que nós, para sermos democráticos, para não ocuparmos o espaço de uma elite aristocrática, afastados da sociedade, como se a academia pudesse ser um castelo protegido, né? Para que não fosse assim, para que nós rompêssemos justamente esses limites e para que nós ampliássemos aquele espaço, o acesso ao espaço e a possibilidade de compartilhar aquele espaço também na docência e na pesquisa, nós precisávamos institucionalizar essas entidades, né? Esses mecanismos, essas vivências, essas dinâmicas de reprodução, e tinha de haver, portanto, regras pactuadas que permitissem a solidificação dessas oportunidades de experiência, né? Dessas plataformas de experiência. E nós caminhamos passo a passo, seguindo modelos mais americanos, estadunidenses do que europeus, mas olhando as experiências que se davam no mundo, que haviam formado os nossos professores, que tinham fugido do Brasil, tinham sido exilados e que retornavam e que conheciam e traziam para nós um pouco dessa experiência internacional. E os modelos que eram os nossos inspiradores eram os modelos que supostamente estavam sendo aplicados com sucesso alhures, fora do Brasil. E nós caminhamos para a busca de regras, e as regras aqui são possibilidades de que a vontade não se impõe, a vontade do demiurgo, do grande professor, do mestre, né, do senhor que cria a sua dinastia, do catedrático, nada disso. As regras justamente facultam a participação, o ingresso mais universal, mais amplo. Nós já estávamos num caminho democratizante, ainda longe de cotas, longe de políticas afirmativas mais ousadas e mais positivas, mais efetivas, mas o caminho era esse. E é o caminho da institucionalização. E esse caminho começava a ceifar aquilo que havia de muito fecundo e vibrante no momento carismático inaugural. E nós sabemos que o velho mestre Weber já tinha nos ensinado, né, que o carisma é sucedido pela rotina, pela rotinização, e as instituições são forjadas justamente como desdobramentos daquele momento vital, heróico, épico, inaugural. E isso conduz à democratização, à expansão, mas o preço que se cobra é o preço do carisma, do encantamento, dessa magia da paixão, da dedicação, do entusiasmo. E isso nos torna, então, mais e mais profissionais para os mercados. E nós começamos a formar para os mercados, profissionais para os mercados.
dialogando mais e mais com esse sistema que, dessa maneira, começa a se alimentar, a deglutir pantagruelicamente toda essa força de trabalho criativa que originalmente se inspirava na negação do próprio sistema. Há um processo de digestão, de assimilação, de cooptação. E isso, por isso eu dizia, a via de abertura, de inclusão, de democratização, mas é também a via de esterilização dos componentes críticos e dessa vinculação de valor e de afeto para além da mera profissionalização. Então, houve um momento na minha trajetória pessoal em que eu vi tudo isso com muita clareza e com muita tristeza, como uma espécie de reconhecimento da derrota. É como se nós tivéssemos capitulado, como se nós tivéssemos nos rendido aos nossos inimigos. Eu vejo alunos muito interessados, excelentes alunos, no curso de pós-graduação, terminando a aula, tomando um cafezinho e conversando sobre um processo político que estava em curso, que conduziria a certas eleições decisivas para a história do Brasil, como se estivessem falando sobre um detalhe técnico, estudando as amebas no laboratório, com a frieza de quem depois jantaria, sem que pudessem vir a ser afetados pelo resultado da eleição, pelo resultado do processo político em curso. Eles não estavam falando ali, vivendo ao mesmo tempo como intelectuais que refletem sobre o processo e como membros da sociedade, como cidadãos, cidadãs, que são também agentes daquela história. Eles não viviam isso passionalmente, eles viviam isso profissionalmente, se preparando para o mercado. Foi uma tristeza enorme, e vejam o paradoxo disso, porque eu estava colaborando para isso. Isso significava o avanço, conhecimento sendo disseminado, sendo ampliado, se reproduzindo, mais espaços de novas incorporações, cujos efeitos eram também positivos, porque impactava a história de vida de cada um, que ia poder pagar suas contas também, seguir adiante a vida, mas ao preço de uma espécie de derrota histórica, né? E eu estou convencido de que essa é a realidade, e quem, a meu juízo, não compreender essa contradição, talvez não seja capaz de compreender plenamente o sentido, as angústias, esperanças frustradas e hesitações que marcaram a trajetória da minha geração na academia. Os melhores de nós, no sentido assim do empenho, do compromisso, persistiram de alguma maneira, e outros se enquadraram, se adaptaram perfeitamente bem e ajudam a calibrar o sistema. Então nós temos o outro exemplo patológico do lado sombrio da institucionalização, é o currículo Lattes, é o tipo de hierarquização que se faz por um tipo de cômputo absolutamente vazio e informal. Você pode avaliar colegas, avaliar todo um universo de produção a partir de certa pontuação que só se sustenta se houver adesão a certos princípios, que são aqueles sem os quais não será reconhecida a trajetória e a produção. Ela encontra limite no próprio destino da sua consagração. Para ser consagrado, reconhecido e legitimado, para seus autores e autoras serem legítimos, tem de cumprir necessariamente, praticar as regras do jogo e respeitá-las. Então, quando nós criamos aqui o doutorado, essa polaridade estava muito viva para nós, eu diria, perdão, estava muito viva para nós ainda, acho que ela existe até hoje, e nós usamos o pacto fáustico, né? O pacto diabólico, que era investir na institucionalização, nas regras acadêmicas, tentando estendê-las, ampliá-las, duvidando das regras do jogo tanto quanto possível, por exemplo, das disciplinas e suas fronteiras, das limitações para a interlocução que os departamentos significam, departamentos que são avanços, mas que são também fronteiras que limitam, que obstam interlocuções e trabalhos criativos.
nós tentamos o pacto fáustico porque é aquele compromisso, né, que tem de ser negociado, é necessário, né, para o futuro da instituição, mas que implica um preço, não há saída para isso. Ninguém poderia dizer, bom, vamos renunciar à institucionalização. Isso poderia ser muito bom para quem já compusesse a elite naquele momento. E é um mundo aristocrático também, né? Poético, lindo, livre e aristocrático. E as fontes de financiamento continuariam capturadas por essa elite. Então, a massificação, isso foi fundamental. Mas o preço que se paga é muito alto. Não por termos muita gente, ao contrário. Quanto mais gente tivermos e mais diversa, muito melhor. O problema são essas regras de hierarquização, de estruturação, que são em si mesmas limitadoras, esterilizantes de cada ciência nela mesma, e do diálogo que podem travar. A ideia de ruptura de paradigmas, que marcou também muitos estudos epistemológicos da minha geração, a ideia, né, de Thomas Kuhn, a ideia de Althusser, com a inspiração do Bachelard, etc., as ideias que apontavam na direção das ciências como espaços tensos e de rompimentos. Essa é uma história que não se casa muito bem, né, com a ciência normal. E, no entanto, a ciência normal é imprescindível para que esses raios despontem, rompam e proporcionem avanços. Então, a gente tem a contradição, como tem a contradição na vida social, né? E eu diria que, bom, o doutorado acabou sendo criado, que legal, que bom. E a gente, não, eu acho bacana da UERJ, o que é inspirador, é que a UERJ tentou manter essa tensão, alguma coisa do espírito formador original, né, desse processo todo no Brasil, que remonta lá aos anos 70. Isso tudo permanece vivo, com a consciência das limitações impostas pela institucionalização, mas sem renunciar à institucionalização. Acho que é o mais bacana, o mais interessante da UERJ. Essa informalidade, essa coexistência, essa porosidade, essa permeabilidade nossa aos diversos segmentos que compõem a vida universitária acadêmica e a sociedade. O PPCIS, em 97, 98, era um espaço plural e muito aberto aos impulsos criativos. Eu acho que nós pagávamos um preço pela restrição que derivava da inexistência do doutorado, pagávamos um preço por isso, porque éramos como que uma pós-graduação incompleta, né? E isso tinha impacto em todos os níveis, né? Na imagem externa que projetávamos e nas possibilidades internas de realização, acesso a recursos, reconhecimento, etc. E, por outro lado, a UERJ nos oferecia uma liberdade que muitas vezes, de fato, vem junto com a incompletude, né? Com uma imagem não cristalizada, com um reconhecimento ainda precário, ainda insuficiente. E os colegas e as colegas provinham de diferentes áreas de conhecimento, na área, digamos, no campo das ciências sociais, mas, de um modo geral, estavam comprometidas e comprometidos também com alguma ousadia, dispostas a alguma ousadia. É uma oportunidade, a criação de uma nova instância institucional é uma oportunidade de criação, embora seja indispensável a negociação com as regras do jogo para que se viabilize o projeto. Mas nos limites do possível, porque nós queríamos realmente a aprovação dos órgãos superiores, né, nós buscávamos explorar ao máximo a flexibilidade, a plasticidade, a criatividade. E nós nos amparamos em algumas experiências internacionais que nos pareciam interessantes do ponto de vista institucional, que eram mais fluidas, com menos embaraços em torno de disciplinas, né, e de regras rígidas, e o espírito era assim positivo. Então nós buscávamos fundamentar tudo isso numa discussão epistemológica
teórica sólida, não era um oba-oba voluntarista. Nós tínhamos nossas trajetórias que eram respeitáveis, tínhamos as nossas respectivas produções e investimos bastante na reflexão teórica para que essa apresentação aos órgãos superiores não tivesse o caráter oportunista ou meramente burocrático, formalista. A gente podia simplesmente apresentar os currículos e propostas tradicionais. Possivelmente nós seríamos aprovados, não haveria razões para impedimento de que isso acontecesse. Mas eu acho que o que foi bonito naquele momento foi a nossa disposição comum, algumas e alguns mais, outros menos, alguns mais temerosos com certas ousadias, outros estimulando essa dinâmica, mas era essa generosa disposição para o desconhecido, para confrontarmos-nos com o desconhecido ainda e tentarmos outras formas de composição, de organização. Então havia uma solidez na fundamentação, concordassem ou não os nossos avaliadores, mas não era brincadeira, nós estávamos falando a sério, nos reportávamos aos debates, estado da arte em cada área, valorizávamos muito os recortes de linha de pesquisa, porque não éramos apenas repassadores, não queríamos ser repassadores de conhecimento, mas produtores de conhecimento, portanto pesquisadores também, embora o trabalho de transmissão do conhecimento construído seja indispensável, mas nós queríamos mais, e então nos organizamos em torno da pesquisa e de temas que já eram os nossos e que permitiriam cruzamentos e diálogos. Porque se nós não focalizássemos os temas e as pesquisas, a tendência seria que nós nos limitássemos a uma espécie de ortodoxia teórica e uma certa rotinização do conhecimento já adquirido, que seria simplesmente compartilhado, né? Não vamos, por exemplo, se eu exploro o tema vida privada, né? O tema família, o tema religião, com alguns recortes, a gente está evitando dizer que aquela área é a sociologia, a antropologia. Primeiro porque nada esgota a sociologia e a antropologia. Depois porque o risco imenso seria de que nós então ficássemos simplesmente relendo os clássicos e preparando as novas gerações apenas como herdeiras do já constituído, né? A ideia de pesquisa é uma ideia muito animadora e a ideia de desenhar a geografia institucional por meio de temas era muito dinâmica também, né? Abria outras perspectivas. Além disso, havia também sempre o clima, que eu acho que isso é muito importante. Um clima, uma atmosfera, um astral muito vivo, cheio de esperança, de paixão, como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa que fizesse sentido, como se nós estivéssemos vivendo um momento significativo mesmo para nós, para as nossas trajetórias, para os estudantes e as estudantes, e a universidade, e a sociedade, etc. E por isso nós não só incorporávamos o ângulo da crítica social todo o tempo, em cada área temática, como também ao próprio processo de institucionalização. Então nós nos rendíamos às suas injunções, isso era inexorável, mas nós não perdíamos a conexão com o fio histórico que nos trouxeram até ali. Nós não perdíamos a conexão com aquilo que, de forma idealista, nós poderíamos chamar de vocação. Uma vocação que não era da ciência no sentido estrito, exclusivo, era uma vocação para a vida pública, quer dizer, política no sentido maior da palavra, para contribuição à sociedade e às transformações, no sentido da democratização efetiva, né? Então, essa politização no sentido mais elevado possível e a paixão de construção de espaços que de alguma forma
dialogassem com expectativas de transformação da sociedade. Tudo isso era parte do processo. Então, não é um processo meramente acadêmico, mas havia o reconhecimento da importância do momento acadêmico nessa reflexão teórica que fundamentava a proposta. E buscávamos expandir ao máximo o que houvesse ali de elasticidade, flexibilidade, plasticidade, como eu disse. O máximo de abertura nos limites do que seria tolerável do ponto de vista institucional. Então, essa contradição entre carisma e institucionalização, né? Motivação, compromisso e limitações que decorrem do sucesso da institucionalização, essa contradição estava sempre presente. Nós sabíamos que não era possível resolvê-la, mas a consciência a respeito da sua existência nos orientava de alguma maneira a evitar alguns riscos que pudessem ser evitados e nos abriam algumas expectativas para ousadias maiores, né, que bastante interessantes.